Nós vamos abrir nossas Bíblias. Eu convido você aí que abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. E nós vamos, à medida que vamos expondo, nós vamos fazendo a leitura. Também é um capítulo relativamente extenso. Então, para nós ganharmos o tempo da leitura, nós vamos lendo e assim vamos fazendo a exposição deste livro, tá? Eu quero apenas refazer aqui ou fazer algumas referências importantes, até por acaso, se alguém não acompanhou as exposições anteriores, para que tenha aí um ponto de partida, né? Só relembrando que nós lemos no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, que Abacuque, o profeta Abacuque, fez uma denúncia, ou ele se dirigiu a Deus falando a respeito da situação em que o seu povo vivia, o povo de Judá. E o povo estava realmente distante dos caminhos do Senhor, estavam vivendo em desobediência à aliança que Deus havia feito com o seu povo, né? Nós vemos lá que o texto do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, diz que o povo de Judá estava vivendo em um contexto de violência contra Deus, ou de violência uns com os outros e de desobediência contra Deus. Então diz o texto que havia violência, opressão, destruição, contendas, litígio, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. É assim que o profeta Abacuque se dirige diante do Senhor, falando da situação do seu povo, né? E a rebeldia do povo de Deus provoca a ira do Senhor, trazendo sobre si as maldições da aliança, porque Deus havia feito uma aliança com o seu povo, na qual ele disse ao seu povo que se eles desobedecessem esta aliança, eles seriam traria sobre o seu povo, como Deus já havia anunciado, maldições, traria consequências. A mão de Deus pesaria sobre o seu povo por causa da sua desobediência. E a palavra do Senhor diz que o povo se esqueceu do Senhor, o povo se afastou do Senhor e deixou de viver segundo a vontade do Senhor, né? Então, o livro do profeta Abacuque traz aqui para nós uma série de assuntos importantes. Abacuque questiona a Deus por causa dos pecados do seu povo. Deus responde a Abacuque dizendo que mandaria os caldeus, os babilônios, para trazer disciplina através da violência que eles causariam ao povo. O povo, diante disso, foi levado cativo, né? Abacuque intercede a Deus por causa do duro castigo que Deus anunciou, e Deus responde em meio ao castigo: o justo viverá por fé. Essa foi a resposta do Senhor a Abacuque, dizendo que em meio ao castigo que o povo sofreria, o justo viveria pela fé, enquanto o perverso, o violento, o iníquo, o ímpio seria castigado. E aí então é onde Deus fala do castigo sobre os caldeus, a nação ímpia que trouxe devastação ao povo de Judá. E aí, a última parte desse livro fala sobre a oração de Abacuque, né? Então, a última parte é o que nós vamos refletir nesta noite, aquilo que a oração de Abacuque nos ensina. No capítulo 3, então, Abacuque descreve a situação revelada por Deus em uma oração que é uma oração em forma de canto. Creio que muitos vão se lembrar, na primeira exposição, nós falamos que o profeta Abacuque exerceu seu ministério possivelmente no final do reinado do rei Manassés, que foi um rei desobediente ao Senhor e fez tudo que era mal diante do Senhor, e possivelmente ele reinou também no início do reinado do rei Josias. Josias foi aquele que realizou uma reforma, ele trouxe o povo de volta ao conhecimento do livro da lei do Senhor, da aliança do Senhor, e ele restaurou o culto ao Senhor,
E aqui nós temos este capítulo 3 de Abacuque, é uma oração em forma de canto. Possivelmente foi composto para ser usado pelo povo reunido na casa do Senhor, no tempo do profeta do rei Josias, que restaurou, né, o culto ao Senhor. E possivelmente esse capítulo 3, essa oração em forma de canto, foi entoada pelo povo reunido no templo, na casa do Senhor. E certamente eles cantavam essa canção prevendo o anúncio que Deus havia feito em relação à disciplina que ele enviaria sobre o seu povo. Então, nessa oração, Abacuque expressa o seu sentimento de pavor e de confiança. Ele expressa a certeza de que Deus é soberano e está na condução de todas as coisas. Então, aqui nesta oração, o profeta Abacuque faz um resumo do que Deus havia dito a ele, e aqui ele finaliza este livro falando da sua confiança, da sua esperança, da certeza diante de Deus de que o seu povo, o povo escolhido, seria salvo no final de todas as coisas. E aí, diante disso, nós queremos compartilhar com os irmãos sobre os elementos da oração do justo na calamidade. Aqui, a oração de Abacuque nos traz alguns elementos importantes, que são importantes para refletirmos na nossa vida, enquanto vivemos nesse mundo e enfrentamos calamidades que são expressões do juízo de Deus, e nos preparamos também para o dia do Senhor, o dia que Deus tem reservado como o dia final. Dessa forma, esta oração do profeta Abacuque nos ensina estes elementos da oração do justo na calamidade. Vejamos aqui, um dos elementos que nós encontramos nesta oração do profeta Abacuque é um desejo pela rápida realização do juízo anunciado por Deus. É interessante isso porque Abacuque ficou perplexo diante do que Deus falou que faria, daquilo que Deus anunciou, né? E ao mesmo tempo agora, Abacuque na sua oração, ele pede a Deus que Deus cumpra o mais rápido possível aquilo que ele havia anunciado. Então, mesmo sabendo que o justo viverá pela fé, mesmo sabendo que, por mais difícil que seja a disciplina do Senhor, o justo será preservado por Deus, mesmo sabendo disto, Abacuque estava alarmado, temeroso com aquilo que aconteceria com o povo de Deus num tempo próximo, conforme anunciado por Deus. E esta é uma reação natural nos seres humanos. Quando nós tomamos conhecimento de algo que vai acontecer, de alguma calamidade, de algum problema, o nosso coração fica atemorizado. E é isso que nós vemos no início do capítulo 3, que começa dizendo: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aqui na oração de Abacuque, quando ele diz, olha, ouvi o que o Senhor declarou e me sinto alarmado. Então ele faz dois pedidos nesta oração que expressam o seu desejo pela rápida realização do juízo que Deus havia anunciado. Então, olha só, ele diz, aviva a tua obra, no decorrer dos anos, faze-a conhecida. A obra da qual o profeta Abacuque está se referindo aqui é exatamente a ação que Deus anunciou contra Judá e contra os caldeus. Esta é a obra a qual o profeta Abacuque está se referindo, quando ele diz, aviva a tua obra, e no decorrer dos anos, Senhor, faze-a conhecida. Abacuque pede que Deus execute a sua obra sem demora. Abacuque pede que Deus
realize esta obra sem demora, porque na visão de Abacuque, o povo seria disciplinado, mas depois da disciplina, Deus traria juízo também sobre os caldeus. E Abacuque desejava que esta obra fosse realizada, que ela não perdesse ela não viesse cair no esquecimento, mas que de fato, como ele diz, aviva a tua obra e faze-a conhecida no decorrer dos anos. E aí ele diz, na tua ira lembra-te da misericórdia. Quando a obra for realizada, que Deus exerça misericórdia tanto para fortalecimento do seu povo e para que o juízo dos ímpios não demore. A oração de Abacuque quanto à obra que o Senhor estava para realizar é que, então, no dia da ira, no dia em que, de fato, Deus viesse contra o seu próprio povo, através da disciplina, e depois trazendo justiça através da punição dos caldeus, o profeta Abacuque diz, Senhor, e na tua ira, da tua misericórdia para com o teu povo, dando a ele livramento, e misericórdia para com o seu povo, trazendo sobre os seus inimigos, sobre os ímpios, a punição, por causa da sua violência. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, ele diz assim, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, ele está falando a respeito do anúncio da volta de Cristo, o anúncio do dia do juízo, o anúncio do dia do Senhor, e ele diz assim, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. O apóstolo Pedro, falando do dia do Senhor, o dia em que praticamente podemos dizer será o cumprimento final daquilo que Deus disse ao profeta Abacuque. O apóstolo Pedro diz que enquanto vivemos nesse mundo, aguardando o cumprimento do que Deus disse, ele diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Porque nós esperamos a promessa, esperamos novos céus e na terra nos quais habita a justiça. Para nós refletirmos um pouco a respeito dessa questão, Abacuque tinha em mente a realização da obra do Senhor para os seus dias, mas as suas palavras refletem nas ações de Deus na consumação dos séculos. Os juízos temporais de Deus, como nós falamos hoje pela manhã, devem ser entendidos por nós como o derramar da sua ira em reprovação do pecado do seu povo, chamando o seu povo ao arrependimento. E esses juízos temporais devem ser entendidos como a reprovação dos ímpios, apontando para a sua destruição. Portanto, considerando que esses juízos apontam para um juízo que ainda vai acontecer, para um juízo final, para o dia da ira do Senhor, para o dia da consumação dos séculos, nós devemos desejar e devemos orar para que o Senhor venha. Nós devemos, como o profeta Abacuque, que ao saber do que Deus havia anunciado, o profeta Abacuque então ora ao Senhor dizendo, Senhor, aviva a tua obra. Senhor, faz a tua obra conhecida. Não deixa a tua obra cair no esquecimento, mas aviva a tua obra. Porque aquilo que Deus havia anunciado era um anúncio que traria o julgamento, o juízo de Deus sobre os inimigos, sobre aqueles que desonram ao Senhor, sobre aqueles que, como nós vimos pela manhã, constroem suas casas com o sangue da violência e assim por diante. Então Abacuque desejava, de fato, o cumprimento daquilo que Deus havia anunciado. E aí nós vemos o apóstolo Pedro trazendo essa mesma ideia. A ideia de que, ao pensar na volta de Cristo, nós devemos esperar, apressando
desejando que esse dia venha logo, desejando que esse dia chegue, porque na consumação dos séculos, Deus concretizará toda a sua justiça. É isso que eu quero, não sei se é isso que você quer. É isso que eu desejo, eu não sei se é isso que você deseja. Que de fato Deus venha e concretize a sua obra, que Deus venha e concretize a justiça e realize a sua justiça plena nesse mundo no qual nós vivemos. É interessante porque quando nós olhamos para o mundo e vemos todo tipo de calamidade, desde a calamidade provocada pela corrupção, a calamidade provocada pela violência, a calamidade provocada pelo pecado desenfreado, pela imoralidade, a calamidade provocada pelas doenças que surgem. O mundo vive essa calamidade. E aquele que espera no Senhor, o que mais ele pode desejar no seu coração? Aquele que espera no Senhor, o que mais ele pode desejar? A não ser, venha, Senhor, cumpra a tua obra. Então nós, cristãos no mundo, nós devemos ansiar pelo cumprimento da palavra do Senhor. Nós devemos clamar nas nossas orações, Maranata, vem, Senhor Jesus. Nas nossas orações, meus irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor. Senhor, volte. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, cumpra a tua justiça. Cumpra esse dia que o Senhor prometeu. Senhor, cumpra esta ação que o Senhor disse que haverá de acontecer. Porque quando isso acontecer, como diz o apóstolo Pedro, então haverá novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Meus irmãos, nenhum governante vai conseguir fazer esse mundo um mundo justo. Nenhum governante vai conseguir fazer desse mundo um mundo seguro. Nenhum governante vai conseguir fazer desse mundo um mundo plenamente confortável. Somente o cumprimento da obra que o Senhor prometeu é que fará esta grande obra. Eu desejo a volta de Cristo. Eu desejo a consumação dos séculos. E você? Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Concretize a tua obra. Esse era o desejo do profeta Abacuque. O profeta Abacuque orou ao Senhor, clamando ao Senhor que Deus cumprisse a sua obra, o seu desejo pela rápida realização do juízo de Deus. Mas nós vemos aqui um outro elemento nesta oração do profeta Abacuque, que é a descrição da salvação do Senhor. O profeta Abacuque, ele faz aqui uma descrição da salvação do Senhor em favor do seu povo. Isso nós vamos ver do versículo 3 até o versículo 15. Então aqui Abacuque faz referência aos atos salvadores de Deus no decorrer da história do povo de Israel, para reforçar a sua confiança de que esse Deus manterá a sua salvação diante das ações anunciadas. Então nós vimos hoje pela manhã que o profeta Abacuque recebeu de Deus a promessa de que o justo viverá pela fé. Em outras palavras, o justo será salvo. Essa foi a promessa de Deus. Aconteça o que acontecer, o justo será salvo, enquanto o ímpio será condenado e aniquilado, distanciado eternamente da presença do Senhor. Então Deus fez essa promessa. E agora Abacuque faz uma referência na sua oração a esta salvação do Senhor. E a descrição que ele faz da salvação do Senhor faz referência a alguns atos de Deus na história do povo, atos pelos quais Deus trouxe a salvação para o povo em alguns momentos da sua história. Salvação de situações temporais, mas que apontam para essa salvação final, que certamente Deus tem reservado para aqueles que confiam no seu nome. Aqui no versículo 3, diz assim: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Aqui nós precisamos entender que, quando ele fala que Deus vem de Temã e do monte Parã, a ideia é que Deus está vindo de longe
em direção ao seu povo, a fim de fazer e cumprir a sua salvação diante do que ele havia anunciado. E aí o profeta Abacuque começa a fazer referência a alguns atos de Deus que vêm em direção ao povo. Temã e Parã aqui faz referência a uma região chamada Edom, que está relacionada ao nome Temã. Temã é um nome que faz referência a Edom, que era um limite ali entre a peregrinação do povo e a entrada na terra prometida. Ali estava a terra de Edom. E Parã é uma referência ao Monte Sinai, o Monte Sinai que estava lá no início da caminhada do povo no deserto. E aqui então ele fala que Deus vem de Temã e do Monte Parã, vem o santo. É uma referência, certamente, à ideia de que Deus estava no percurso do povo durante a caminhada no deserto, e durante esse percurso Deus estava agindo de forma salvadora. A ação de Deus estava sendo salvadora na vida do povo durante o percurso. Essa é a ideia, que Deus vem de Temã e do Monte Parã, a fim de prover ao povo a sua ação salvadora. Então, o profeta Abacuque está fazendo referência ao fato de que Deus manifestou a sua salvação no tempo da peregrinação do deserto até o cumprimento da promessa que foi a entrada do povo na terra prometida. Ainda no versículo 3, nós vemos que o profeta diz que Deus é santo, e por isso esse Deus derrama o seu juízo sobre a terra. Assim a terra se enche da sua glória, quando executa a salvação dos seus escolhidos, enquanto executa o juízo sobre os ímpios. Né? Então, no finalzinho do versículo 3, ele diz que a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Quando Deus age em favor do seu povo, a glória de Deus enche a terra. E é isso, meus irmãos, que vai acontecer de forma definitiva no dia em que o Senhor executar a consumação dos séculos. A glória encherá a terra será cheia da glória do Senhor, como testemunho da salvação que Deus anunciou ao seu povo. Como o versículo 4 diz, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. A ideia é que, como a luz ocupa todos os espaços, assim também a glória do Senhor. A luz pode chegar num lugar escuro, mas ali onde ela chega, ela ocupa todos os espaços. E o profeta Abacuque está dizendo que a glória do Senhor há de encher toda a terra. E a glória do Senhor estará manifesta em todos os lugares. Assim como diz o texto, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão. Então, o resplendor do nosso Deus é como a luz, que ocupa todos os espaços. Assim também a glória do Senhor. Aqui é uma relação, sem dúvida, também com o brilho do rosto de Moisés no Monte Sinai, quando Deus lhe deu as tábuas da lei. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, o texto da palavra do Senhor diz que o seu rosto brilhava, e ali era o brilho da glória do Senhor. E aí essa expressão aqui nos traz exatamente essa ideia, que a glória do Senhor, ela brilha e ela ocupa todos os espaços. Veja no versículo 5, que ele diz, adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. O profeta Abacuque fala que a aproximação da vinda do Senhor, a aproximação da salvação de Deus é marcada pela peste, é marcada pela pestilência, que é um efeito abrasador, né, da peste. Nós temos exemplos disso na história do povo de Israel. Quando Deus salvou o seu povo da escravidão, na frente, antes da salvação, veio a peste, veio a pestilência. Deus disse ao seu povo, em Deuteronômio 28, que uma das consequências da desobediência seria as pestes que trariam prejuízos e traria sofrimento e dor e problemas ao povo. O profeta Abacuque diz exatamente isso, que adiante do Senhor, à frente dele,
vai a peste e a pestilência segue os seus passos. A ideia é que a salvação do Senhor, ela vai chegando, mas ela vai chegando e acompanhado a esta ação de Deus, Deus vem cumprindo o seu juízo, né? O versículo 6 diz: Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Aqui, quando ele fala da aproximação da vinda do Senhor, ele está falando que a vinda do Senhor mexe com os fundamentos da terra. Ele fala dos montes que são sacudidos, ele faz tremer a terra, ele esmigalha os montes primitivos, aqueles montes lá que foram criados no início, ele esmigalha os outeiros eternos, eles se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Ele faz referência às tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. E é uma referência a povos inimigos do povo de Israel que sofreram a ação de Deus contra eles em salvação do seu povo. Para a salvação do seu povo, Deus trouxe aflição a esses inimigos. Então, a salvação de Deus vem acompanhada das ações de Deus, que faz tremer a terra, faz as nações sofrer os abalos da sua mão. Aqui no versículo 8, ele faz uma pergunta: acaso é contra rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Uma pergunta interessante que depois nós vamos ver a resposta dela. A resposta dessa pergunta está nos versículos adiante, que eu vou reforçar. Mas ele pergunta: acaso, Senhor, é contra os rios que estás irado? É contra os ribeiros? É contra o mar a tua ira? É importante nós salientarmos que na peregrinação do povo de Deus, Deus atingiu o Mar Vermelho e o povo passou, não foi? Durante essa história, Deus atingiu também o Rio Jordão e o povo atravessou para conquistar a terra. A ideia é que Deus atingiu o mar, Deus atingiu o rio. E o profeta pergunta: Senhor, é contra o mar e é contra o rio que o Senhor está irado? Mas nós vamos ver a resposta daqui a pouco. Então nós vemos aí que o Senhor é o Deus que é o Deus dos exércitos. O profeta diz que no versículo 8, no final do versículo 8, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, então o Senhor está irado contra os rios, o Senhor está montado nos teus cavalos de vitória, nos teus carros, então o Senhor é o Deus da guerra, o Senhor é o Deus dos exércitos. Na verdade, o Senhor está lutando contra algo que não pode ser os rios e não pode ser o mar. O Deus de guerra usa o seu arco para destruir os seus inimigos, está no versículo 9. Tiras a descoberto o teu arco e farta está a sua aljava de flechas. E no versículo 9, no finalzinho do versículo 9, diz: tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água às profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Nós estamos vendo aí que o profeta Abacuque está fazendo referência a alguns atos de Deus no decorrer da história que trouxe salvação para o seu povo. E quando ele fala sobre essa ideia de que o Senhor fende a terra, né, com os rios e os montes vêm e se contorcem e passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz. A salvação de Deus foi vista no dilúvio. É outro fato da história do povo de Israel em que Deus trouxe salvação para o seu povo. A ideia das águas que cortam, né, passam pelas os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz. O
possivelmente uma referência ao dilúvio, em que Deus trouxe salvação para o seu povo. Mas também pode ser uma referência à travessia do Mar Vermelho, quando os carros e os cavaleiros de Faraó se viram ali no meio do mar, sendo invadidos pela água que Deus trouxe de volta ao seu curso, e ali então foram afogados. O profeta está lembrando que no decorrer da história, Deus trouxe salvação para o seu povo. E com isso ele está certamente olhando para o futuro, diante do que Deus havia dito. E ele está levando o seu coração a confiar no Senhor, no fato de que o Deus que realizou salvação do seu povo durante a sua história é o mesmo Deus que trará salvação no tempo certo. Essa é a confiança do profeta Abacuque. E ele diz no versículo 11: o sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Eu creio que você possivelmente deve se lembrar de um relato da história de Josué, quando ele lutava contra os inimigos de Deus, e o dia ia se findando, e a batalha ainda continuava. E ali diz que o Senhor fez praticamente o dia parar. Né? Ao invés do sol se pôr, Deus conteve. E assim então Josué desbaratou os inimigos de Deus. E aqui o profeta Abacuque está certamente fazendo lembrança desse fato. Lembrando, Deus salvou o seu povo na época de Josué. Este Deus que salvou o seu povo é o Deus que nos oferece e nos promete salvação quando ele diz: o justo viverá pela fé. Agora, veja no versículo 12 ao versículo 15 que nós vemos a resposta da pergunta que ele fez no versículo 8. A pergunta foi: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? E a resposta vem aqui. A resposta é exatamente: não é contra os rios que o Senhor está irado. Não é contra o mar que o Senhor está irado. Mas a resposta está do versículo 12 ao versículo 15. Quando diz: na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa de quem? Do perverso. E lhes descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, as quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Então aqui ele responde: o Senhor está irado contra o perverso, não é contra os rios, não é contra o mar. O Senhor está irado contra as nações que estão distante da sua vontade. O Senhor está irado contra o injusto. O Senhor está irado contra aquele que deixa de fazer a justiça. O Senhor está irado contra os seus inimigos. Portanto, diante disso, o profeta Abacuque tem a convicção a respeito da salvação do Senhor. Ele tem a certeza de que o Senhor, de fato, trará salvação para o seu povo, ainda que antes o seu povo tenha que passar por este sofrimento profundo que Deus anunciou. Mas a salvação é certa. A salvação é comprovada pela própria história do povo de Israel, conforme as lembranças que o profeta Abacuque traz à sua mente. Abacuque se lembra dos atos salvadores de Deus do passado e enche o coração de esperança de que, apesar da calamidade que atingirá o seu povo, Deus promete a salvação para os seus servos. E mais uma vez, lembrando daquilo que ele disse: o justo viverá pela fé. Em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3, o versículo 5 e o versículo 6,
Quando o apóstolo Pedro fala a respeito da esperança, ou quando ele fala da salvação que Deus garantiu ao seu povo por meio de Cristo, lá diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O apóstolo Pedro está dizendo que Deus nos prometeu a salvação. Deus prometeu ao seu povo a salvação. Contudo, versículo 6 diz: nisso exultais. Devemos nos alegrar na salvação que Deus nos garante em Cristo. Embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Antes da salvação se manifestar definitivamente, nós estamos sujeitos a enfrentar as provações, a enfrentar as calamidades. O povo de Israel, antes de receber a salvação do Senhor definitivamente, teve que passar por aquela dura prova. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Nós nos alegramos com a salvação em Cristo e nós nos firmamos na esperança dessa salvação. Mas no presente século, se necessário, temos que passar por várias provações. Meus irmãos, a nossa vida como cristãos no mundo deve se fundamentar no Deus Salvador. Se as nossas expectativas se firmarem em segurança e em conforto nesse mundo, logo nós seremos desiludidos. Mas se nós contemplamos a salvação do Senhor, nós podemos sentir a verdadeira segurança que nós precisamos. Para muitas pessoas, se não inventarem uma cura para a doença que assola, se não impedirem a violência no mundo, a vida fica totalmente sem sentido. Para você, como que é? Se não inventarem a cura para aquela doença que assola, a vida vai se tornar sem sentido para você? Se não acabarem com a violência do mundo, a vida vai ficar sem sentido para você? O que nós precisamos pensar é que, para quem aguarda a salvação do Senhor, ainda que essas mazelas temporais produzam desconforto, o seu coração se sente fortalecido. Por quê? Porque a salvação do Senhor é a solução que nós precisamos. A salvação do Senhor é a solução que nós precisamos para lidar com as dificuldades enquanto atravessamos e peregrinamos neste mundo. E certamente, nós sabemos que o Senhor trará sobre nós a sua salvação. O profeta Abacuque, na sua oração, ele faz a descrição da salvação do Senhor, lembrando vários fatos no decorrer da história do povo de Israel. E hoje, meus irmãos, nós podemos olhar para trás e ver muito mais do que o profeta Abacuque viu. Hoje nós podemos ver que Cristo veio, que Cristo nasceu, que Cristo se encarnou, que Cristo morreu, que deu a sua vida por nós, e ele diz que todo aquele que crer nele será salvo. Portanto, quando nós olhamos para a promessa do Senhor, a promessa da salvação, nós olhamos para as calamidades do mundo e vemos que estas calamidades são passageiras. E o que nos dá segurança, o que nos dá força, é saber que a salvação do Senhor, ela virá no tempo certo. Ele já nos deu a salvação, mas nós desfrutaremos desta salvação de uma forma definitiva quando estivermos com o Senhor. Ok? Então, nós estamos vendo aqui alguns elementos da oração de Abacuque, né? E nós vimos em primeiro lugar que, como elemento desta oração, Abacuque expressa o seu desejo pela rápida realização do juízo de Deus. Ele diz: Senhor, aviva a tua obra, realiza logo o teu juízo, porque assim o Senhor cumprirá a tua salvação. O segundo elemento que nós vimos na oração de Abacuque é a descrição da salvação do Senhor. Ele lembra como Deus tem salvado o seu povo no decorrer da história, a fim de que o seu coração se fortaleça para aquele momento, o momento mais difícil, em que de fato o Senhor havia prometido
que o justo viveria pela fé. E aí, finalizando aqui, partindo para a última parte dessa exposição, dessa reflexão, nós vemos um terceiro elemento da oração de Abacuque. E aqui, neste terceiro elemento, nós vemos uma declaração de confiança no Senhor. Nós vemos uma declaração de confiança no Senhor. E aí nós vamos ver isso do versículo 16 até o versículo 19. Se nós olharmos aí, versículo 16 diz assim: ouviu, aqui está falando que ele ouviu ao Senhor, e o meu íntimo se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Abacuque descreve aqui as reações do seu corpo diante do pavor que Deus anunciou. Quando Deus disse a Abacuque, virá sobre o seu povo os caldeus. Certamente naquele momento Abacuque sofreu no seu corpo as reações deste anúncio. E é o que ele diz: eu ouvi. E aí houve uma comoção no seu íntimo, o seu coração tremeu. Ele diz que diante da voz do Senhor tremeram os meus lábios. E é uma expressão que faz referência a alguém que está, de fato, atemorizado. E ele fala, podridão nos ossos. Entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos se vacilaram. É outra expressão que fala sobre o seu corpo sofrendo ali os resultados e reagindo de forma temerosa diante do que Deus havia dito. E aí então nós vemos que as reações se intensificam diante da realidade de completa impossibilidade de evitar o que Deus havia anunciado. Abacuque não tinha o que fazer. Ele não tinha como evitar o que Deus havia dito. Então, a única coisa que ele podia fazer, como ele mesmo diz, no finalzinho do versículo 16: pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então, diante dessa situação, ele diz, em silêncio eu devo esperar. Só devo aguardar quando acontecer e confiar, sabendo que o Senhor, ele prometeu a salvação. Mas aí nós vemos que aqui o profeta descreve a sua rendição, ou a rendição do seu coração ao descanso do Senhor. Ele não tem o que fazer, ele não tem como evitar. Ele sabe que Deus de fato cumprirá aquilo que ele disse. E agora então, o que ele precisa fazer é confiar. E na sua oração, ele expressa essa confiança no Senhor. Ele diz no versículo 17 em diante, e esse texto é muito conhecido, muito citado, eu gosto muito dessa parte, que diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Então essa última frase comprova que este foi um salmo produzido para ser entoado na presença do Senhor. Mas apesar, meus irmãos, do cenário catastrófico anunciado por Deus, Abacuque descansa em saber que Deus continuará sendo a sua salvação, bem como a salvação do seu povo. Como as corças são ligeiras para subirem nas montanhas, assim o Senhor capacita os seus servos a alcançarem os lugares altos que representam a vitória, apesar das adversidades. A vitória final do servo de Deus está além das calamidades.
somente depois de vencer a última calamidade da vida, a saber, a morte, o servo de Deus estará completamente seguro. Então o profeta diz que ao seu redor, aconteça o que acontecer, ele continuará se alegrando no Deus da sua salvação. O Senhor é a sua fortaleza. O Senhor é aquele em quem ele confia. Texto de Romanos, capítulo 8, do versículo 31 a 39, nas palavras do apóstolo Paulo, nós vemos uma confirmação dessa esperança e desta certeza. E ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que traz descanso ao nosso coração, vivendo em um mundo atingido por tantos problemas e por tantas calamidades. O que nos permite sentir segurança em saber que a história caminha para um dia reservado para o derramar da ira do Senhor? A nossa segurança e descanso estão na certeza de que, mesmo sem merecermos nada, o Senhor nos ofereceu a salvação em Cristo Jesus. E aí então nós podemos ter essa certeza, que nada, absolutamente nada, nem agora e nem no futuro, poderá nos separar do amor de Deus, pelo qual já desfrutamos a sua paz e a desfrutaremos plenamente na eternidade. Portanto, aqui nesta última parte, na oração, nós vemos o profeta Abacuque declarando a sua confiança no Senhor em meio às calamidades. Certamente, nós precisamos declarar diante do Senhor, através das nossas orações, que nós confiamos nele, que nós aguardamos a sua salvação. Nós vimos aqui, meus irmãos, nesse texto, 3 elementos da oração do justo na calamidade. E aqui, Abacuque, como um justo, aquele que confia no Senhor, diante da calamidade, ele ora desejando pela rápida realização do juízo de Deus. Aviva a tua obra. Maranata, vem, Senhor, cumpre a tua vontade, cumpre o teu plano, executa a tua justiça, traga logo os novos céus e a nova terra. Segundo elemento desta oração é uma descrição da salvação do Senhor. Olhando para o que Deus já tem feito pelo seu povo, ele olha para o futuro e tem a certeza, Deus continuará sendo a salvação do seu povo. Certamente Deus nos anunciou a salvação. E o que nós devemos fazer é olhar para o que Deus já tem feito e olhar para frente e saber, a salvação de Deus se realizará e se concretizará em nós com toda certeza. E o terceiro elemento desta oração, a oração de um justo na calamidade, é uma declaração de confiança no Senhor. Que ao meu redor tudo se torne calamidade. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele é o Deus que me fortalece. Ele é o Deus que me faz caminhar seguro até o dia da salvação que Ele me prometeu. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos sustente. Espero que a exposição deste livro do profeta Abacuque tenha enriquecido o seu coração e tenha fortalecido a sua fé, para que você e eu suportemos no dia a dia, né,
a esse mundo tão difícil para se viver nele. E que a nossa esperança esteja no Senhor, que a nossa esperança esteja em Deus. E assim então poderemos viver em paz a cada dia, independente do que venha acontecer. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, graças te damos, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Pai, obrigado pela certeza que temos que o Senhor nos sustenta. Ó Deus, nos ajuda a confiar no Senhor. Nos ajude, ó Deus, a descansar no Senhor e olhar para frente e vermos que o Senhor nos garante que viveremos pela fé. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor, sustenta-nos nesses dias difíceis, para que nós continuemos firmes na Tua presença. Ó Deus, perdoe os nossos pecados. Nós clamamos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, assim então nós estamos encerrando essa transmissão, né? Eu quero apenas conclamar aqui os nossos irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Paraná. Se nós estivéssemos em dias normais, né, esta semana seria a nossa semana de oração. Contudo, mesmo não podendo estar na igreja, nós vamos fazer durante a semana a nossa semana de oração. Os irmãos receberão no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp, todos os dias um roteiro, tá? Um roteiro ali para você cumprir, uma breve devocional e os motivos de oração. E o objetivo é que você reúna a sua família todos os dias dessa semana, tá? Então nós vamos combinar aí que vamos nos reunir todos os dias a partir das 19h30, com o material que eu vou disponibilizar para os irmãos no grupo do WhatsApp. Então, conclame a sua família, chame a sua família. Eu quero aí chamar a atenção dos homens. Eu coloquei nos grupos do WhatsApp aí da UPH, nos dois grupos da UPH, um vídeo do reverendo Daniel Moreira, que foi seminarista aqui na igreja, falando sobre a responsabilidade sacerdotal do homem. O homem é o pastor da sua casa. Então, se você não assistiu ainda, homem da Segunda Igreja, assista esse vídeo e seja desafiado, né, por aquilo que o pastor Daniel disse naquele vídeo. Nesses dias, mais do que nunca, eu e você, como homens, somos chamados a pastorear a nossa família. Então, esta semana, vamos